A de vermelhinha ali, ó. Glória a Deus. Deus abençoe, tá, querida? Vamos dar uma salva de palmas para essa turma linda. Glória a Deus. Você recebeu um boletim com uma linda mensagem. Dentro dela tem todas as informações da igreja, de como você pode participar conosco, se conectar conosco. E dentro do boletim também tem um envelope, para que você possa, de alguma maneira, contribuir com esta obra, com esta comunidade. Claro que você que está nos visitando, não se constranja a isso, a não ser que o Espírito Santo toque no teu coração, e assim você queira fazê-lo, obviamente será muito bem recebido essa oferta. Então coloque-se de pé. Ali atrás nós temos a maquininha de cartão, aqui na frente a chave Pix, dentro dos envelopes que você recebeu também tem a chave Pix para você semear na casa do Senhor. Deus ama aquele que dá com alegria. Seja fiel, irmão, nos dízimos, nas ofertas. Não dê o resto, não dê o que sobra, não dê o troco, dê o seu melhor. Uma das coisas que Deus prova o nosso coração é através da nossa fidelidade nos dízimos e nas ofertas. E infelizmente, irmãos, muita gente não é fiel nisso e acaba amarrando a mão de Deus para te abençoar. Quando você é fiel nos dízimos, nas ofertas, Deus não pode se contrariar na sua palavra. E aí, com certeza, quem é fiel nos dízimos e nas ofertas, Deus abençoa muito mais. É claro que não é só isso, você precisa ser um bom gestor dos recursos que Deus confiou na tua mão, amém? Não adianta ser dizimista e destrambelhado com o dinheiro, não. Você tem que ser um bom gestor, um bom administrador, um mordomo fiel daquilo que Deus tem te confiado, mas também seja fiel nos dízimos e nas ofertas, e você vai ver as janelas dos céus abertas sobre a tua vida, chuva de bênçãos sobre você, amém? Feche os seus olhos, coloque a mão no seu coração, prepare para ofertar na casa do Senhor. Deus ama aquele que dá com alegria. Senhor, nós estamos aqui em primeiro lugar, queremos colocar os pedidos da oração perseverante diante do Senhor. Pedimos a tua graça sobre cada necessidade, estende a tua mão poderosa com sinais, prodígios e maravilhas. Envia os teus anjos, ó Deus, a trabalhar a favor dos herdeiros da salvação, dos teus filhos e filhas, daqueles que sofrem, daqueles que estão passando por qualquer tipo de necessidade, seja pela internet, seja aqui presente na tua igreja. Nós estamos aqui invocando o teu nome, clamando ao Senhor, e a tua palavra diz que quando clamamos a ti, invocamos o teu nome, o Senhor viria com provisão, com bênção, com libertação, com cura, com restauração sobre nós, em todas as áreas da nossa vida. Pai, abençoa cada nome escrito no cartão, cada situação ali escrita. Pai, estende a tua mão poderosa. Nós destruímos toda a obra do mal, toda a obra do inferno, toda a obra de demônios que tem se levantado contra os teus filhos e de alguma maneira embaraçado, atrapalhado, impedir de chegar a bênção do Senhor, ou então a bênção e prosperidade de Jesus sobre as nossas casas, nossas famílias. Abençoa, Pai, cada dizimista, cada ofertante, cada família aqui representada. Nós colocamos todas elas diante do Senhor, e aqueles que nos ouvem pela internet também sejam tocados, abençoados pela tua graça, a tua glória, o teu poder e a tua unção. Pai, é o que nós te pedimos de todo o coração, te louvando e te agradecendo nessa noite, em o nome de Jesus. Amém, amém e amém. Então você pode vir aqui à frente, enquanto o pastor Giovanni vai estar cantando, você pode vir aqui à frente, trazer a sua oferta, seu dízimo na casa do Senhor. Se você quiser passar cartão, lá atrás, tá? Vem desfrutar do amor de Deus, você e sua casa. Deixa Jesus, que é o rei, entrar em seu coração. Paz e alegria Ele quer te dar, restaurar seu lar. Paz e alegria Ele quer trazer pra você. Deus alcançou e modificou
toda a minha casa. Ainda que venha a tempestade, não nos alcançará. Vida melhor Ele quer te dar, restaurar seu lar. Paz e harmonia Ele quer trazer para você. Paz e harmonia Ele quer trazer para você. Amém? Glória a Deus. Quantos aqui têm sido abençoados pelo Senhor? Vira para o irmão que está do seu lado e fala assim para ele: sobre tua vida eu vou profetizar, nenhuma maldição te alcançará. Sei que Deus tem para ti um manancial cujas águas nunca secarão. Eu te abençoo, meu irmão, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém? Nós cantamos sempre aquela música. Sobre tua vida vou profetizar, nenhuma maldição me alcançará. Sei que Deus tem pra ti uma manancial cujas águas nunca secarão. Amém? Glória a Deus. PC, vem aí. Nosso querido Paulo César Zafanelli vai estar ministrando a palavra. Estenda suas mãos aqui à frente. Vamos abençoar esse filho de Deus abençoado. Se você quiser levar seu filhotinho, tá? Nós temos a nossa salinha lá. Tem a turminha hoje lá, né, Ellen? Isso, temos a nossa turminha lá preciosa. Você pode deixar seu filho lá, tá bom? Estenda suas mãos sobre ele. Vem cá, mais pertinho do pastor. Glória a Deus. Pai, nós te agradecemos por esse homem de Deus valoroso, precioso, que o Senhor tem colocado na nossa comunidade, Pai. Te louvamos por cada pedra preciosa que o Senhor tem cravejado, ó Deus, no cetro de autoridade deste ministério pastoral confiado à minha pessoa, Pai. Te agradeço, porque o Senhor é quem tem trazido as tuas ovelhinhas, e algumas delas têm se tornado, ó Deus, pastores segundo o teu coração, obreiros e obreiras, fiéis na tua casa. Pai, continua trazendo pessoas, levantando homens e mulheres zelosos, fiéis diante da tua palavra. Que o Senhor continue usando cada um deles para ministrarem individualmente, coletivamente, nas células, nos ministérios diversos da tua casa. Usa o teu servo e continua levantando, Pai, porque muitos são chamados, porém poucos são os escolhidos. Os campos estão, ó Deus, brancos, a colheita está madura, Pai, o que falta são ceifeiros, são obreiros, homens e mulheres dispostos diante do Senhor, que digam: eis-me aqui, Senhor, usa-me a mim. Usa o teu servo poderosamente nesta noite, usa ele diante do teu altar, Pai, para ministrar aos nossos corações. Abre os olhos do entendimento, ó Deus, da inteligência espiritual, conhecimento da tua vontade, sabedoria do alto sobre ele e sobre todos nós. Nós ministramos isso, ó Deus, a cada um que aqui está, e aqueles que nos ouvem pela internet. Sejam agraciados e abençoados pelo Senhor, e esse ministério cresça e floresça para a glória de Deus, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém? Deus abençoe. Vamos dar uma salva de palmas para Jesus? Glória a Deus. Amém. Só um recadinho com muita alegria. Nós temos um casal de amigos. Fica de pé. Jeremy e a sua preciosa Estreia. São dois irmãos preciosos do Chile, tá, irmãos? Sempre quando o pastor Giovanni vai para o Chile, a gente ficava na casa deles, lá em Santiago, tá? São meus amigos, o Jeremy é meu amigo há mais de, sei lá, uns 30 anos, né? 30 e poucos anos. Olha como é lindo a amizade. Atravessa até territórios, né? E pelo menos 5 vezes, né, eu fui no Chile,
E o Jeremy sempre me recebeu com muito carinho, agora está aqui 2, 3 dias conosco. É uma alegria, um prazer estar com vocês, tá? Meus irmãos queridos, preciosos do Senhor, estão agora morando no Brasil, em Barra Velha, né? Ali perto da praia, lugar feio, horrível, né? Maravilhoso. Graças a Deus por isso, sejam muito bem-vindos à nossa comunidade. Pode se assentar. Depois, no final, não esqueça de dar um abraço, umas boas-vindas, né? Tanto aos nossos visitantes que nos visitam pela primeira vez, sejam muito bem-vindos, como também a esse precioso canal. Sejam muito bem-vindos, tá, querido? Voltem sempre. Essa família está aberta para sempre. É uma panelinha abençoada, que nunca tem tampa. Sempre tem lugar para novas pessoas entrar nessa panelinha abençoada de Jesus, tá bom? Glória a Deus, Deus abençoe. PC. Aqui, ó, esse aqui, ó. Pode. Alô, som, glória a Deus. Nós vamos aprendendo cada vez mais, né, irmãos? A tecnologia, né? Glória a Deus por isso. Que bom, né, conhecer os irmãos lá do Chile, né? Se tivesse mais tempo aí, nós íamos fazer um carneiro, né, pastor? Se aproximar mais, já que eles estão em Barra Velha, né? Não tem interesse nenhum, né? Só para dar um pulinho na praia de vez em quando. É, glória a Deus, né? Glória a Deus, obrigado, sejam bem-vindos. Eu gostaria de convidar você a abrir a sua palavra de Deus, a sua espada, em Romanos capítulo 6. O Senhor tem ministrado ao meu coração nesta manhã a respeito dessa palavra, uma mensagem nova saindo, e falou profundamente ao meu coração. Então eu queria que você abrisse o seu coração nessa noite, né? Se Deus quer falar com você, não tem impedimento algum, não saia daqui contrariado, que pode ter certeza que é uma palavra de confrontação. Se está falando com você, pode ter certeza que falou muito comigo nesse dia. Eu fiquei remoendo essa mensagem o dia inteiro dentro de mim, né? Aleluia. Romanos capítulo 6, todos acharam? Amém? Glória a Deus. Se você tem o hábito de anotar, o título da mensagem é Estamos em Guerra. Se você tem o hábito de anotar a mensagem, o título é esse, Estamos em Guerra. E a Bíblia diz assim: que diremos então? Continuaremos pecando para que a graça aumente? De maneira nenhuma. Nós, os que morremos, Romanos 6, versículo 1, tá? Nós, os que morremos para o pecado, como podemos continuar vivendo nele? Ou vocês não sabem que todos nós, que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos sepultados com ele na morte por meio do batismo, a fim de que, assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos, mediante a glória do Pai, também que nós vivamos uma nova vida. Amém? Feche seus olhos, vamos orar. Pai, em nome de Jesus, graças te damos pela tua palavra, Senhor. A tua palavra já foi lida nesta noite. Eu creio, Senhor, que desde a leitura desta palavra, desde os louvores, o Senhor já está ministrando nos nossos corações nessa noite. Papai, todo impedimento que venha bloquear essa mensagem no nosso coração, na nossa mente, em nome de Jesus e no mundo espiritual, nós repreendemos agora todo plano, força contrária, todo aprisionamento. Declaramos liberdade aos nossos corações e entendimento a respeito do que o Senhor quer falar conosco. Papai, eu me coloco na posição de servo, eu estou aqui para te servir e fazer a tua vontade. Eu clamo ao Senhor, Pai, para que aquilo que provém de ti, que o Senhor abra minha boca, e aquilo que não vem do Senhor, faça-me calar. E Deus, usa a minha vida e abençoa o teu povo. Fale conosco, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Irmãos, e foi tão difícil ministrar essa palavra, montar essa mensagem, porque quando Deus falou, meu coração falou nitidamente, mas para você sentar para montar um esboço, geralmente eu gosto de sentar com tempo, sem preocupação nenhuma, nada acontecendo, e minha esposa está com a minha sogra fazendo quimioterapia, minha sogra está fazendo quimioterapia lá na cidade de Cascavel, então estou com as crianças,
tinha trabalho pela parte da manhã, fomos para o meu serviço, fomos para a fazenda, e eu não tinha compromisso nenhum. E parece que todo mundo descobriu que eu estava na fazenda hoje, né? Daqui a pouco, quando eu chego para sentar, para orar, para estudar, a motosserra ligada para o lado de fora, meus funcionários cortando umas árvores, eu falei, meu Deus, misericórdia. Daqui a pouco chega alguém na porta, daqui a pouco, quando sai um, chega outro, eu falei, pronto, é hoje, né? O que vai acontecer, né? E eu não via, eu falei, meu Deus, será que o que está acontecendo? Que guerra, que luta. E geralmente eu passo o meu dia tranquilo, né? Hoje eu estava programado para ficar tranquilo. Mas eu creio que Deus quer falar algo com nós aqui profundamente, né? A respeito do que a gente vive como cristão, né? Coisas que não agradam a Deus e muitas vezes nós praticamos. Às vezes nós sabemos que não agrada a Deus, que não é da vontade de Deus, e mesmo assim nós fazemos. E o pecado não agrada a Deus de uma forma por completa. A gente tem que se abster das coisas que não agradam a Ele de uma vez por toda. Chegou o momento de a gente ter uma mudança de vida verdadeira. Mudanças de atitudes, mudança, renovação da mente, mudança do entendimento. Se basear nas Escrituras, ou o que eu posso fazer, o que eu não posso fazer. Isso é uma confrontação com a gente. Porque muitas vezes a gente cai na nossa zona de conforto. E não queremos ter uma atitude, né? E é a respeito disso que nós vamos falar aqui essa noite. Muitas vezes a gente quer desfrutar dos desejos fora de controle. Desejos, necessidades pessoais, aquilo que eu quero fazer, luta interna contra o pecado. A nossa única saída para essa mudança de atitude, mudança de vida, é uma guerra, uma batalha na tua vida. Por isso que para ter uma mudança, para gerar uma mudança dentro de nós, nós temos que viver em guerra. Guarde isso daí, viver em guerra, viver batalhando. Nós vamos ter o entendimento batalhando no quê? Estamos em guerra e vivendo numa batalha constante. A nossa batalha, a nossa luta é diária. Não é só um momento que você vai guerrear, lutar contra o pecado e acabou. Não. O pecado vai bater na porta todos os dias. As tuas vontades, os teus desejos vão bater na porta todos os dias. Mas basta você viver em constância, vigilância, em guerra constante, lutando contra os desejos da carne. Para muitos cristãos, a gente fica, nós como cristãos, murmurando principalmente sobre as nossas imperfeições. Hoje o mundo mostra através das redes sociais, eu nem sei mais se a gente assiste televisão, hoje em dia somente redes sociais, né? Praticamente ninguém mais assiste televisão, mas lá mostra o mundo perfeito, as pessoas perfeitas, fisicamente, tendo coisas que, faça isso que você pode ter isso, faça isso com melhorar o seu corpo, ou se você deseja algo, né? Você tem que fazer isso para obter aquilo. São desejos desenfreados. Muitos dos cristãos reclamamos pelas nossas falhas, né? E a gente não consegue sair delas. Muitos de nós, às vezes, temos vícios, né? Como que é difícil sair do vício, né? Seja droga, seja álcool, independente, seja compulsões. Às vezes a gente fala que é vício somente droga, álcool, bebida, cigarro. Não, tem compulsões. Tem gente que gasta desenfreadamente. Tem o vício de comprar algo novo todos os dias. Eu conheço isso dentro da minha casa, dentro da minha família tem pessoas assim. Que não param, não conseguem, são compulsões internas. E aquilo, se você não cria uma barreira, não cria um campo de batalha constante, vai viver uma vida inteira assim. Não muda. Não sai do lugar. Busca desenfreada ao dinheiro. Meu irmão, tem gente que busca o dinheiro a qualquer preço. Mesmo sabendo que às vezes o que você está fazendo não agrada a Deus, mas continua fazendo. Às vezes Deus não vai se importar com isso, mas está me dando lucro. Mas às vezes as pessoas não pensam que estão destruindo vidas, destruindo famílias, mexendo com coisas ilícitas, coisas erradas. Então nós temos que tomar cuidado. Quantas pessoas que eu conheço que entram no mundo fácil, né? Porque não é fácil ganhar dinheiro. Nós temos empresários aqui, eu como na área rural, não é fácil. E de repente você vê uma pessoa se despontando,
E toda vez que quando a pessoa entra no caminho errado, as coisas vão chegando, o dinheiro vai entrando, mas lá no final, quando a pessoa está no caminho errado, eu sempre vejo, acaba em nada. Tudo aquilo que foi conquistado vai para o ralo. Não é abençoado. E nós temos que posicionar mediante isso. E quantas promessas nós não temos? Quantas promessas de bênção, prosperidade, de alegria no Senhor? Quantas coisas Deus nos prometeu, além da tua palavra, às vezes usa os seus profetas. Eu tenho um funcionário, um rapaz que trabalhava comigo alguns meses atrás. Um rapaz novo. A mãe faleceu, ele é jovem, eu comecei a empregar ele na diária. Não poderia, às vezes, para ler, mas eu tinha dó dele. Com 16 anos, mas eu obrigava a falar. Com 15 anos ele já trabalhava uma vez ou outra para mim, mas ele era obrigado a estudar. Aí era a minha condição. Ele ia embora mais cedo, mas eu queria que ele estudasse. A mãe faleceu, o pai dele foi trabalhar para o Mato Grosso e deixou ele morando com a avó ali na cidade de Alto Paraíso. Ficou um rapaz sozinho, praticamente. A avó já era idosa, não tinha como cuidar dele. E ele precisava do trabalho. E eu me lembro que numa das cruzadas evangelísticas que fizemos na fazenda, eu chamei o pastor que estava convidado, falei, pastor, vamos orar para aquele rapaz. E Deus falou tanta coisa, tanta promessa bonita na vida dele, a respeito dos estudos, que ele era para continuar estudando, que Deus ia honrar ele, que Deus ia abençoar ele, que Deus ia prosperar, mas Deus falou assim, cuidado, tem pessoas próximas de você querendo arrastar para os caminhos errados. E ele ouviu isso não faz muito tempo. De repente eu chamava ele para trabalhar, já não tinha mais tempo, não podia mais. E eu fui pesquisar a respeito da vida dele, pronto. Se enfiou na vida fácil. E você já sabe qual que é o salário disso. Se não for morte, vai ser uma prisão, o fim vai chegar. E geralmente o fim não é bem sucedido de uma pessoa dessa. Mas a gente tem que se posicionar, se as coisas chegam, os convites chegam, você tem que se posicionar perante Deus e os homens. A culpa não é de Deus. Você tem o livre-arbítrio, você pode decidir se sim ou não. Na verdade, nós conhecemos pessoas atualmente com um espírito de autocomiseração. Você sabe o que é isso? Espírito de coitadinho, ou seja, o mundo conspira contra mim. Oh Deus, as coisas só acontecem comigo, só dão errado. Eu só faço coisa errada. Eu não tenho jeito. Eu não consigo mudar. Eu sou assim mesmo. Quem já ouviu pessoas assim? Várias vezes eu ouço pessoas assim. Murmurações, porque eu sou assim, eu não tenho jeito, não consigo mudar, não tenho vontade de mudar. Meus irmãos, e aí eu falo para você, para isso é necessário nós lutarmos, travarmos, montarmos um campo de batalha, travar uma batalha, e agora? Porque Jesus pode voltar a qualquer momento, e se você olhar para você hoje, será que você está preparado para a volta de Jesus? Se Jesus chegar nessa madrugada, será que você vai estar preparado ou vai ter que falar, Jesus, espera mais um pouquinho? Eu preciso me preparar. Quantas vezes você tem ouvido mensagem de transformação, mensagens direcionadas para você, aquilo que você está vivendo hoje? E muitas vezes muitas das vezes, tem vezes que eu venho no culto, tem uma palavra abençoada, eu falo, essa mensagem falou no coração do irmão. E de repente o irmão chega para mim e fala assim, puxa, fulano de tal tinha que estar na igreja. E a minha carne gritando por dentro, a palavra foi para você. Né? Irmãos, nós temos que abrir os nossos olhos a respeito dessas coisas. Aí você pergunta, você quer saber como travar uma batalha? Você quer saber como guerrear? A primeira coisa que você precisa ter um entendimento. Recorra ao manual de instruções. Primeira coisa, para travar uma batalha no mundo espiritual, recorra à Bíblia. Tem muitas coisas que você faz de errado, porque você não sabe que está errado. Mas tem muitas coisas que você faz errado e tem o consentimento. Mas para que você saia desse mundo que não tem conhecimento,
em desagradar a Deus ou não, é necessário você conhecer aquilo que Deus quer da tua vida. É necessário você investir tempo na palavra. É necessário você investir tempo em oração. E quanto que você tem investido do teu dia, tanto na leitura da palavra, quanto em oração? Quando você ora, na verdade, você não está colocando os seus pedidos diante de Deus, ou somente agradecendo a Deus. Mas quando você entra no teu íntimo e no momento de oração, na verdade você está travando uma batalha no mundo espiritual. Se Deus pudesse abrir a tua visão no momento de oração, uma visão celestial, você iria estar vendo anjos e demônios guerreando, lutando. Por isso que muitas vezes você esquece de orar. Por isso que muitas vezes você se propõe a ler a palavra e orar, você dá sono. Quando você vê, vou orar todas as noites, daqui a pouco você já está dormindo. Quando você abre os olhos, já é pela manhã. Então, quando você se propõe, você tem que ter uma atitude, eu vou fazer isso. Seja no teu momento de trabalho, seja na tua casa, tira um tempo para isso. Você tira tempo para tantas coisas. E muitas vezes está deixando de lado o essencial, que é oração e leitura da palavra. E é claro, quando você ora, lê a palavra, você vai aprender a respeito do jejum, vai aprender a respeito da batalha espiritual. Isso vai agregando na tua vida e te fortalecendo cada vez mais. Aleluia. Não devemos ficar apenas reclamando dos nossos fracassos. Devemos estar sempre em estado de alerta, ou seja, você deve estar em plena vigilância. É igual quando você está fazendo uma vigilância, você está fazendo guarda de algum lugar. Quando um galho é pisado, aquele galho quebra, você fica atento. Assim é na nossa vida humana e na nossa vida espiritual. Você tem que estar atento às artimanhas e ciladas de Satanás. O que ele te propõe? Às vezes o pecado chega manso, não parece ser pecado, ele chega maquiado na tua vida. Mas Deus está falando para nós nessa noite, esteja em vigilância. Dá o primeiro passo para a mudança, para viver em guerra, para lutar contra o pecado, te exige atitude. Se você ficar sentado ou na inércia, nada vai mudar. Não vai ter uma mudança, renovação da mente, mudança do coração, de sentimentos. Você vai continuar sempre fazendo a mesma coisa. E a Bíblia diz, nós precisamos da renovação da nossa mente. Mudança de hábitos, mudança de costumes. Que muitas das vezes nós peca porque é uma cultura, é aquilo que você aprendeu lá de berço, dentro da tua casa, vendo os teus pais fazendo, os teus avós fazendo. E às vezes você pegou esse hábito e você não quer mudar, você não sai, mas é necessário ter uma atitude, ter uma ação. A Bíblia diz em 1 Pedro 5,8, estejam alertas e vigiem. O diabo, o inimigo de vocês, anda ao redor como um leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. Esteja alerta, vigilante, o diabo está ao teu derredor, procurando uma falha, uma brecha, lançando dardos inflamados, setas para te derrubar. Ele só pode fazer isso. E nós vamos ver mais para frente que o diabo não tem poder de te levar para o inferno. Ele só pode lançar, criar situações na tua frente para que faça você tropeçar e cair. Mas sobre a tua vida, ele não tem poder nenhum. Ele pode lançar setas e criar planos estratégicos diabólicos para te derrubar. Resistam e permaneçam firmes. A palavra de Deus diz assim: resistam-lhe e permanecendo firmes na fé, sabendo que muitos irmãos que vocês têm em todo o mundo estão passando pelos mesmos sofrimentos que vocês. Ou seja,
O pecado que você está enfrentando hoje, que você não consegue lutar contra ele, você não consegue vencê-lo, você não está sozinho. Tem muita gente neste mundo cristão que está enfrentando o mesmo desafio que você. Muitas das vezes ele está sentado do teu lado. E você acha, puxa, né? Você acha que aquilo que você está enfrentando é tão horrível. Mas tem muita gente enfrentando assim como você está enfrentando. E muitas vezes vira um pecado escondido. A pessoa tem vergonha, não quer se expor com ninguém, confessar com ninguém, compartilhar com ninguém. Mas muitos dos nossos irmãos estão passando pelos mesmos sofrimentos que eu e vocês estamos passando. Não existe nenhum super-herói. Às vezes, as pessoas olham para o homem, e eu sempre friso isso. Eu lembro quando eu ganhei meu irmão para Jesus, eu falei para o meu irmão, olha, nunca olha para mim, que uma hora ou outra eu posso te decepcionar, mas o teu alvo, o teu foco é Jesus Cristo. Então não olha para o seu pastor, não olha para os obreiros da igreja ou para o irmão que está do seu lado, mas o seu foco é sempre Jesus Cristo. E pode ter certeza que isso nunca vai te decepcionar. Jesus não te decepciona. Porque nós somos humanos, nós somos carnais. Nós enfrentamos as mesmas dificuldades todos os dias. A diferença está em se arrepender. Que o pecado não vire uma iniquidade na tua vida. Mas o pecado chegou, foi um descuido. Me arrependi, tá bom. Agora não faça mais. Agora, se você se arrependeu e no outro dia você está cometendo o mesmo pecado, não houve arrependimento. Somente um remorso ou algo falso na tua vida. Aleluia. Devemos viver em constante guerra, sermos violentos em nossas batalhas que travamos diariamente. Isso, você tem que ser violento, enfrentar de frente, cessar de uma vez por toda. Ei, está no momento de mudar, ter mudança. Aí você me pergunta, violência contra quem? Violência contra o quê? É uma guerra violenta contra quem ou contra o quê? Não é contra as pessoas. Não é contra os muçulmanos, nem hindus, nem budistas, nem ateu. Não é uma guerra religiosa. Aquele que não tem a mesma fé que você vai guerrear. Não, não é contra eles. Muito menos contra os teus irmãos em Cristo. Isso daqui é uma família. Principalmente nós como os irmãos, não podemos guerrear entre nós, nem contra as nossas esposas ou os nossos chefes, e muito menos com pessoas desagradáveis. Na verdade, não é para guerrear contra nenhum desses, mas a guerra é dentro de nós, contra cada impulso da nossa alma, cada vontade interior. Nós devemos ser determinados e incisivos até o fim. Quando a gente leu aquele versículo que fala nós fomos batizados, morremos para o pecado e tivemos um novo nascimento, vivendo uma vida nova, uma renovação da mente, uma vida nova, diferenciada, limpa, sem pecado, isso não é um momento da sua vida. Não é somente no primeiro amor que você conheceu Jesus, foi batizado, aquele evangelho está pegando fogo dentro de você, não é só nesse momento, não. O plano de salvação e eternidade começa desde quando você entregou a tua vida para Jesus. E a partir de quando você entregou a tua vida para Jesus, você tem que ser diferente até o fim. Querendo, gostando ou não, você tem que buscar cada vez mais santidade, afastar-se do pecado. Não somente quando você precisa de algo de Deus, uma bênção. Não, eu preciso que Deus responda as minhas orações, então vou mudar a minha vida, vou buscar a santidade. E quando Deus responde as tuas orações, pronto. Você abandona tudo. Eu me lembro uma vez que um irmão, quando eu fazia parte de um motoclube cristão, e eu testemunhava pelo motoclube em vários lugares do Brasil, eu me lembro que o irmão me falou assim, me fez um convite para fazer testemunhar, ministrar no evento de jovens
que ele mais a igreja dele estavam juntando uns jovens num colégio aqui no município, uma galera nova, que não conhecia Jesus, envolvido com bola, tinha campeonato de futsal, de basquete, e fez um evento muito bonito. Ele tinha me convidado há uns 5, 6 anos atrás, quando eu vi ele alguns dias atrás, e foi algo muito bonito que Deus fez, e foi usado, Deus usou a vida dele ali. E de repente encontrei ele num comércio, falei, meu irmão, a paz do Senhor, e eu tenho o costume de brincar, e aí, está firme com Jesus? Pronto, abaixou a cabeça. Pensa num menino que fazia as coisas para Deus. E de repente ele abaixou a cabeça, não, estou desviado. E começou a querer se justificar por que ele se desanimou com o evangelho. Falei, meu irmão, para com isso. Você tem que estar agarrado com Jesus, independente do que aconteceu com você. Ele sofreu, a mulher traiu ele, separou dele, e ele acabou se desiludindo. Falei, meu irmão, aí que você tem que se agarrar mais com Jesus. Jesus não é uma opção na tua vida, é uma decisão, é para sempre, independente do que os outros façam com você, é para o resto da vida, até o fim. Então se agarre com Jesus. Nós devemos lutar contra o impulso da nossa alma, que ele estava agindo pela alma dele. Porque fizeram comigo, eu vou fazer assim também. E escapou do evangelho. Então, fique firme com Jesus até o fim. Quando a gente fala em alma, quando a gente fala, nós temos que lutar contra os impulsos da nossa alma, significa lutar contra as nossas vontades, lutar contra aquilo que eu quero, lutar contra o nosso próprio ego, lutar contra aquilo que aparentemente nos traz uma satisfação pessoal e momentânea, lutar contra isso. Porém, coisas que não agradam a Deus, então você lutar contra a alma é lutar contra o pecado. De uma forma constante. Por que lutar contra o pecado? A Bíblia diz lá em Romanos 6, 23, pois o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Aí eu te falo, Deus não tem problema nenhum com o pecado. Não é para escandalizar a igreja, mas Deus não tem problema nenhum com o pecado. Quem tem problema com o pecado é o homem. E eu provo para você na Bíblia. Quando Adão pecou, o que ele fez? Se afastou da presença de Deus. E quando você está levando uma vida de pecado, automaticamente você se afasta de Deus. E o diabo coloca na tua mente que quando o problema chega, você com uma vida em pecado, que Deus não vai ouvir as suas orações. E cada vez mais vai te enterrando. E com isso vai gerando o quê? Uma morte espiritual. Mas quando você tem o entendimento, arrependimento daquilo que você tem feito, você está na pior, você está passando dificuldade, necessidade, você se arrepende daquilo que você fez, de uma forma verdadeira e genuína, pede perdão para Deus, não pratica mais aquilo, pode orar porque Deus vai ouvir as suas orações. Na verdade, tudo isso é plano de Satanás contra a tua vida, contra os cristãos. Aleluia. A Bíblia diz lá, ouvindo um homem no caso Adão, e sua mulher, os passos do Senhor Deus, que andava pelo jardim, quando soprava a brisa do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. O homem que tem problema com o pecado e não Deus. Devemos lutar contra a nossa mente, contra os nossos pensamentos, lutar contra os desejos que escravizam nossas mentes, lutar contra os desejos por comida. A gente acha que não, mas desejos por comida, glutonaria, lutar contra o álcool, bebedeiras. Meu irmão, eu já tenho visto isso desde pequeno dentro da minha casa. Eu tenho visto pessoas próximas de mim. O álcool começa não existia aquele negócio de socialmente, quando via, gerava pecados e consequências daquilo. Pessoas alcoólatras.
maldição hereditária, parentes que tinham, recaiu sobre a minha família e dentro da minha própria casa. Meu irmão, controle o uso de drogas, o uso de álcool, controle. Tenha um entendimento dessas coisas, pode trazer desgraça e ruína. Eu estava compartilhando com algum irmão essa semana a respeito disso. E ele contava que muitas vezes quando bebia, logo depois ele fazia coisas que nem ele mesmo acreditava. E é verdade. Através de drogas, através do álcool, não é somente que vá fazer mal somente para você, mas a coragem que aquilo cria dentro de você faz com que você tenha ações sem medir as consequências. Isso entra adultério, pornografia e entre outras coisas mais. Agressão física. E depois são atitudes, consequências que são, através das suas atitudes, isso geram consequências que podem ser irreversíveis. No caso do adultério, você tem que orar pela misericórdia de Deus para que a esposa, no caso de nós homens, venha te perdoar. Porque senão ali já abriu uma porta para Satanás muito grande. E não vai ser tão fácil assim restaurar o casamento. Eu sei disso, já vi muitos testemunhos, já acompanhei muitos casais. Só Jesus na causa. Então toma cuidado com pornografia. Quantos hoje se você abre aquele tal de Netflix, é até bom cancelar aquela conta. Só tem coisa errada. Não tem mais como assistir um filme com meu filho sem passar algo que é coisa errada, coisas ilícitas naquele lugar. Você olha nas redes sociais, no YouTube, aquele negócio de videozinho do Facebook, eu já excluí do meu Facebook. Porque só passa coisa errada. Grupos de WhatsApp nem se fala. Eu só estou inserido nos grupos e as pessoas sabem que se tiver coisa errada eu saio. Muito mais, eu não sei das mulheres, mas dos homens. Como tem grupos do mundo que circulam coisas erradas. E perante isso você tem que se posicionar, você tem que ter uma decisão. Eu não quero mais participar dessas coisas. Porque eu lembro que me colocaram num grupo de uma sociedade, de uma presidência de uma organização, né? Seria uma organização aqui da sociedade, me colocaram nesse grupo. E na época meu celular era novo e era download automático. E de repente meu filho cata meu celular e começa a passar coisa. Meu Deus do céu, já deu um tapa naquele celular, já saí do grupo na hora, instantaneamente. E eu, graças a Deus, ele não entendeu nada a respeito daquilo. Bloqueei, saí do grupo. E eu me lembro quando eu cheguei na outra reunião daquele grupo. Eram homens bem mais velhos que eu, reunião de coisas importantes. Quando eu cheguei na primeira reunião presencial, começaram a tirar sarrinho de mim. Interessante que eu não rebati contra a Bíblia, usando a Bíblia. Mas eu abaixei a cabeça e falei, Espírito Santo, me dá uma direção. Eu estou falando aqui de vídeos pornográficos, tá bom, irmãos? Para falar bem claramente. Levantei a cabeça e o Espírito Santo me deu uma palavra. E ali eu olhei para aqueles senhores e falei, olha, eu vejo com vocês, as tuas mulheres são tão bonitas, né? Uma família tão bonita. E uma coisa eu aprendi com meu pai de criança, não faça com os outros aquilo que você não queira que seja feito contra você. Você já pensou se a tua mulher está fazendo a mesma coisa que você? Vendo um garotão bonitão lá, você ia gostar? Pronto, acabou com a brincadeira, renovaram o grupo, colocaram eu lá dentro de novo, nunca mais teve esse tipo de comportamento. Por quê? Me posicionei perante o pecado. Se posicione perante o pecado, seja diferente. Deus quer mudar a tua vida, Deus quer mudar a tua história, mas para isso você tem que se ajudar. Aleluia. Glória a Deus. Idolatria a homens, principalmente dentro da igreja. Uma vez eu lembro que havia um pregador renomado em Maringá, uma igreja grande de Maringá, e o dia que aquele pastor não estava escalado para pregar, os irmãos nem iam na igreja, porque idolatravam o pastor. Independente de quem que você gosta que ministra, Deus tem uma palavra abençoada. Não fique idolatrando homens.
que os homens são barro. O que vale é que está dentro de nós, que é o Espírito Santo, e Deus usa cada um da maneira que Ele quer. Aleluia. Eu lembro uma certa vez, quando, num certo ministério que eu fazia parte, nós fazíamos filas no culto de quarta-feira para oração. Eram dependendo de tantos obreiros que estavam na igreja. E eu me lembro que tinha 2 filas que mais crescia, né? E geralmente a nossa não tinha quase ninguém, né? E isso gerava uma certa frustração. Puxa vida, só vai na fila dos profetas. Mas Deus quer usar cada um da maneira que Ele quer. Aleluia. Busca de reconhecimento, aceitação. Meu irmão, às vezes a gente fica buscando tanto reconhecimento dos outros, mas o único reconhecimento é perante Deus. Somente Deus tem que saber aquilo que está no teu coração. Reconhecimento é somente de Deus. Não podemos esperar reconhecimento ou algo em troca de ninguém. Aceitação das pessoas. Se você tem essa mente, eu preciso ser desse jeito para que as pessoas me aceitem. Isso é um plano diabólico contra a tua vida. Você tem que se posicionar. Eu estava testemunhando ontem, fui convidado para ministrar, o pastor passou meu telefone, acho que ele nem sabe, não deu tempo. O dia foi tão corrido, passou meu telefone do Rafa, o Rafa não podia, o pastor não podia, e me chamaram. Eu estava o dia cheio de tarefas, mas eu fui ministrar numa igreja, estava falando ontem a respeito disso, né? Que nós devemos ser diferentes, mudanças de atitudes e mudança de hábitos. Está na hora de parar de brincar com essas coisas. Busca por poder e fama. Meus irmãos, se você está buscando poder e fama, você está com a mentalidade e a visão errada. Quando você está buscando a aceitação dos outros, tem o entendimento. Muitas vezes eu busquei a aceitação da minha própria família. Muitas vezes eu fui aquele um que o improvável, buscando a aceitação dos meus, de próximo. Até quando Deus falou: filho, eu conheço o teu coração. Todas as vezes Deus me justificava perante os outros. Mas você, para isso, você tem que se posicionar em Deus. Ser diferente. Não aceitar tudo aquilo que impõe para você. Aleluia. Tudo isso são nossos inimigos. E é contra tudo isso que nós devemos guerrear. Contra a tua vontade, contra os teus desejos que não agradam a Deus. É uma violência e guerra contra todo o racismo em nossas almas. Contra a indiferença, contra a violência e toda a pobreza. Indiferença com questões sociais. Quantas vezes você tem visto, você sabe que você tem que fazer alguma coisa por alguém e não faz, isso é um pecado. Você está omitindo, porque Deus te confiou para você fazer isso. E quando você não faz, você está entrando na omissão, deixando de fazer aquilo que era para você fazer. Muitas vezes em questões ideológicas, numa reunião, numa panelinha, você não se posiciona. Isso é omissão. Às vezes falando com questão de aborto, falando de homossexualismo, e se você não posicionar perante essas pessoas, ficar calado, falar não vou falar nada para não agredir ninguém, você está sendo omisso. Ei, Deus não se agrada com isso. Tem algo de errado aí. Eu não concordo com essa tua atitude. Vamos ver o que a Bíblia diz. Aleluia. Eu me lembro uma certa situação que o Espírito Santo me pegou subindo a escada de casa. Veio um rapaz que era noivo, um casamento marcado. A noiva tinha terminado com ele naquele dia. Ele já tinha comprado o terreno, comprado um carro para a noiva, comprado um vestido, pagado boa parte da festa. E de repente a noiva chega para ele e fala: não quero mais saber de você. E esse rapaz foi na nossa casa, num café da manhã. Interessante que eu tinha acabado de chegar com o encontro com Deus, eu estava numa unção total. Deus tinha me usado naquele encontro, eu cheguei com todo o gás em casa. E de repente, quando esse rapaz toca o interfone, chorando, sentou lá para tomar um café com a gente, começou a contar tudo o que estava acontecendo.
E eu sabia o porquê que a mulher tinha largado dele, porque tinha se envolvido com outro cara. E eu falei, eu não vou me envolver nisso daí não. Vou ficar quieto, não tem nada a ver comigo, eu vou até sair de perto, né? E eu comecei a subir a escada para não conversar mais com ele, e o Espírito Santo me pegou na escada. Quem cala, consente. Eu voltei, peguei minha Bíblia, pedi a direção de um versículo, falou, a palavra de Deus disse isso. Não fica triste, porque ela não te merece. E contei toda a verdade. E aquele cara me honra até hoje, porque Deus, eu ganhei ele para Jesus, foi batizado, encontrou uma mulher crente e fiel, que lutou cuidando a mãe dele em câncer terminal, a mulher ajudou ele até o final da vida da mãe dele. Deus preparou uma família abençoada para ele. Às vezes, se eu tivesse ficado quieto, não falado nada, a vida dele seria totalmente diferente hoje. Irmãos, não fique omisso nas situações. Se Deus te colocou uma situação dessa, às vezes Deus está me trazendo aqui para falar isso com você. Não fique calado. Seja justo. Aleluia. Irmão, já está acabando. Nós tendemos a pensar, quando nós pensamos em guerra ou luta, somente no mundo espiritual. Muitas das vezes, a maioria das vezes, nós dizemos que a nossa guerra é espiritual, a nossa luta é contra Satanás e seus demônios. E com isso nós devemos estar sempre em busca de oração, em busca de intercessores, ou seja, uma batalha espiritual. Isso é real e existe e é muito importante. A batalha espiritual é real e é muito importante na vida de um cristão. É importante sim. A Bíblia diz que, pois a nossa luta não é contra seres humanos, mas contra os poderes e autoridades, contra dominadores deste mundo das trevas e contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. A pergunta é, nossa guerra é somente no mundo, é somente espiritual? Para pensar um pouco. A sua guerra é somente contra Satanás ou seus demônios? Não. A sua maior guerra, na verdade, não chega nem perto disso, porque a única base de operações que Satanás tem em sua vida está na nossa carne e no nosso pecado. Ou seja, ninguém vai para o inferno por causa de Satanás. A única razão de irmos condenados é por causa do nosso pecado. Ou seja, a tua vontade, mais pecado te condena. Mas Satanás por si mesmo, ele não consegue te pegar aqui e te colocar lá. Mas é a luta contra você mesmo. A sua maior luta não é guerra, batalha espiritual, mas a nossa maior luta é contra nós mesmos. As nossas vontades, o nosso querer. Muito mais importante de combater Satanás e seus demônios é lutarmos contra o pecado. Aleluia. Por isso a importância de compreendermos que estamos em uma luta, em uma guerra constantemente contra você mesmo. A Bíblia diz em Romanos 8,13, porque se viverdes segundo a carne, morrereis. Mas se for pelo Espírito, se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, vivereis. Ou seja, se você viver segundo a carne, a tua vontade, certamente morrerá. Mas se você mortificar a sua carne e viver pelo Espírito, você viverá. Nós, como cristãos, devemos viver pelo Espírito e mortificando a nossa carne diariamente. Tem coisas que quero fazer, mas na verdade não é da vontade de Deus. Meus irmãos, hoje eu podia muito bem ligar para o pastor e falar, pastor, hoje eu não tenho condições de estar ministrando. Sozinho o dia inteiro com as crianças, trabalho na fazenda, tarde tumultuada, sem tempo para, muitas vezes, montar uma mensagem, oração. Chegando aqui, quando eu cheguei lá, meus filhos ainda estavam brincando, atendi as pessoas, chegou 6 horas da tarde, eu estava ainda em Alto Paraíso. Chamei,
rápido as crianças, dei banho, vim correndo, levei minha funcionária lá perto do aeroporto, quase na saída para Cocamar, voltei para casa, foi o tempo de tomar banho e estou aqui. Eu queria muito mais, às vezes, ficar em casa. Puxa, tanta coisa que eu tinha para fazer, mas eu mortifiquei a minha carne. O meu compromisso com Deus tá em primeira instância com o meu eu. E eu vim aqui para fazer a vontade de Deus. Irmãos, não é a tua vontade, é a vontade de Deus que tem que prevalecer na tua vida. Não é o que você quer, mas o que Deus quer da sua vida. Mortificar a nossa carne é morrer para as nossas vontades, é deixar de fazer aquilo que lhe agrada e traz prazeres. Mas é viver fazendo aquilo que agrada a Deus. Viver pelo Espírito é deixar o Espírito conduzir a sua vida. É Ele quem te ajuda a resistir contra as tentações que Satanás coloca na tua frente. É Ele que direciona nas tuas tomadas de decisão. E é ter o entendimento que você não é dono do seu corpo. Na verdade, o seu corpo é templo e morada do Espírito Santo. Então, o seu corpo físico não é teu, o seu corpo é do Senhor. Aleluia. Romanos 8,14 diz assim: porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Então, se você é guiado pelo Espírito, você tem o privilégio de ser chamada ou chamado filho de Deus. Aleluia. Viver o verdadeiro cristianismo é ter o entendimento que a verdadeira guerra não é contra ninguém, ou seja, além de nós mesmos. Deus não te chamou para guerrear contra os outros, mas é contra você mesmo. Quando você tem o entendimento, você vai se irritar com o outro e o Espírito Santo te alerta: ei, não é para você irritar, a sua guerra é contra você. E você mata a sua razão, mata a sua carne, mata a sua ira, não vai ter discussões e desentendimentos. É isso que a palavra está querendo dizer. A nossa guerra é contra a nossa própria crueldade, não contra as outras pessoas. Devemos lutar para deixar de sermos uma pessoa áspera, de sermos uma pessoa crítica. Quem diz que crítica é construtiva, está errado. Crítica é somente destrutiva. Para de olhar no defeito dos outros e olha para você, o que eu posso melhorar em mim. Deixar de ser uma pessoa dona da razão. Quantos senhores da razão tem hoje em dia? Pessoas que sabem de tudo, somente ela está certa. Devemos deixar de ser esse tipo de pessoa. Aprenda a guerrear nas verdadeiras batalhas e entende que o primeiro campo de batalha começa dentro de você. Quem vive segundo a carne tem a mente voltada para o que a carne deseja, mas quem vive de acordo com o Espírito tem a mente voltada para o que o Espírito deseja, e a mentalidade da carne é a morte, mas a mentalidade do Espírito é vida e paz, e a mentalidade da carne é inimiga de Deus. Amém? Tenha o entendimento que o teu verdadeiro campo de batalha, o teu primeiro campo de batalha, é você mesmo. A luta diária, a principal luta diária é comigo e com você, para mortificar a nossa carne. Vamos ficar de pé, irmãos? Aleluia. Queria chamar os pastores, obreiros, para estar vindo aqui na frente. Eu queria convidar você que, de uma certa forma ou outra, veio aqui neste culto, nessa noite, com o coração aflito, quebrantado, preocupado, né? Às vezes, se a palavra falou com você nessa noite, você precisa mudar algo da sua vida. Eu queria convidar você a sair do seu lugar e vir aqui na frente, que eu quero orar por você. Queria convidar o pastor Hildo para estar aqui junto. Hoje é um culto de milagres, um culto que Deus quer fazer algo novo nas nossas vidas. Então eu queria sair, se você quer buscar algo diferente, saia do seu lugar aí, dê um passo de fé, vem aqui na frente. Nós queremos orar pela sua vida. Aqui na frente. Chega aqui, pastor, não fica tímido não. Vamos orar. Pessoal da intercessão também. Aleluia. Vem nos ajudar, tá? Vamos orar. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia.
Pode sair do seu lugar, vamos estar orando, intercedendo pela sua vida. Quem mais? Alguém mais? Glória a Deus. Pastor, pode estar orando, impondo as mãos, vamos estar orando, abençoando. Papai, em nome de Jesus, Deus, nós queremos te agradecer, ó Pai, pela tua palavra. Tua palavra nos ensina, Pai, que o nosso primeiro campo de batalhas é guerrear contra nós mesmos, contra a nossa vontade pessoal, contra os prazeres da nossa carne. Deus, que nós devemos morrer para o nós, para o eu, e vivermos pelo Espírito, ou seja, fazendo a tua vontade. Papai, em nome de Jesus, eu quero apresentar diante do Senhor nessa noite a tua igreja. A vida dos meus irmãos eu quero colocar nas tuas mãos. Pai, que teu Espírito venha estar remoendo, Pai, tudo aquilo que foi ministrado dentro da mente, do coração, trazendo uma renovação da nossa mente. Papai, que o Senhor esteja visitando aqui pessoas, visitando os corações, o mais profundo da alma, renovando, modificando tudo por dentro, de dentro para fora, fazendo algo novo, renovando o espírito, reafirmando a aliança com o Senhor. A tua palavra nos garante que quando nós vivemos pelo Espírito, nós somos filhos de Deus. Então eu te apresento, Pai, que aqui nesta noite venha sair muitos filhos de Deus, venha trazer mudança, restauração, venha entrar com curas, milagres, Deus, restituição, tudo aquilo que foi perdido, que o Senhor possa trazer, estar restituindo. Papai, que o Senhor venha estar restituindo na vida financeira, venha estar restituindo, Pai, no emocional, Deus, trazendo de novo, Deus, a hombridade, em nome de Jesus. Papai, abençoa o teu povo, restaura, ajuda os necessitados, prepare todas as coisas, Deus, e nessa noite tira toda angústia, toda aflição dos corações. A nossa confiança deve estar centrada e baseada no Senhor. E nesta noite, Pai, faça algo novo na vida dos meus irmãos. Restaura, renova, multiplica. Aleluia. Restaura a confiança. Faça milagres, Senhor, na vida dos meus irmãos. Em o nome de Jesus, nós o abençoamos a tua igreja. E abençoamos a cada um que aqui entrou nessa noite. Visita cada mente, visita cada coração. Faça algo novo, Pai. Aleluia. Abençoa, Senhor. Eu me encontrei com Jesus e sua luz encheu o meu ser e me curou e me lavou com seu poder. Eu me encontrei com Jesus e sua luz, bateria, encheu o meu ser e me curou e me lavou é o seu poder. Agora livre estou, completamente sarado. Agora livre estou, pois seu amor me encontrou, encheu o meu ser. Eu me encontrei com Jesus e sua luz encheu o meu ser e me curou
agora livre estou, completamente sarado. Agora livre estou, pois seu amor que encontrou encheu o meu ser. Aleluia, amém, glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Levante as mãos para o alto, que o Senhor te abençoe desde Sião, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti, que o Senhor te encha com a sua paz, com a sua graça extraordinária, que a unção do Senhor venha sobre ti, quebrando todo jugo, toda amarra, todo grilhão, todo assédio, todo interesse pelo pecado, seja destruído na tua vida em nome de Jesus. Que o sangue de Jesus te purifique de toda iniquidade, te lavando, te fazendo mais alvo do que a neve, restaurando a tua vida, te protegendo, te livrando de todo o mal. Que os anjos do Senhor acampem ao teu redor, te livrando de toda cilada, de toda seta do inimigo. Que o Senhor mantenha íntegros e irrepreensíveis, te santifique em tudo, no teu corpo, na tua alma e no teu espírito, até a volta de Jesus de Nazaré. Amém? Você pode falar comigo? Fala: Senhor, eu recebo toda a bênção, todas as promessas de Deus sobre a minha vida. Eu tomo posse do meu milagre, da minha bênção, da minha herança, pelos méritos de Jesus. Eu recebo pela fé e te agradeço em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Amém? Na próxima quarta-feira, irmãos, hoje já deu bem mais gente na quarta-feira. 45 pessoas. Amém? Traga uma pessoa, traga um amigo, um vizinho, um colega de trabalho. Vamos encher esse lugar de vidas, né? Às vezes você pode, pastor, eu não sei evangelizar, pastor, eu não sei o que falar. Irmão, você sabe convidar pessoas, convide pessoas para estar conosco, manda mensagenzinha. Hoje nós temos tantas ferramentas. Pega o cartazinho que você recebeu lá no WhatsApp, nas redes sociais do pastor Giovanni, da igreja, manda para os teus amiguinhos, traz para a igreja. Às vezes você vai ser uma ponte de amor para salvação e restauração na vida de alguém. Quem vai ajudar o pastor Giovanni? Dá um glória a Deus. Profetiza aí sobre as cadeiras vazias, fala assim: eu profetizo esse lugar cheio de vidas, restauradas, libertas e curadas, em nome de Jesus. Amém? Tem um pastor que diz: ovelha sadia dá cria. Ou seja, ovelha gera ovelha, ovelha atrai novas ovelhas para o rebanho do Senhor Jesus. Amém? Contamos com você. Dê um abraço na pessoa que está do seu lado. Vai na graça e na paz de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor.